Olá, pessoal. Eu prometi para vocês que iria fazer uma série de vídeos falando de algumas situações, alguns crimes divulgados na imprensa e relacionar o trabalho da polícia científica na resolução desses casos. E eu escolhi iniciar a série de vídeos falando sobre violência contra a mulher, né? A violência doméstica, o estupro, o feminicídio, a agressão, entre outras situações. E hoje o tema é estupro, que no Brasil, para nossa satisfação, é considerado um crime hediondo. Na semana passada, se falou muito aqui no Brasil de um estupro coletivo que foi cometido em outro país, no caso na Itália, mas que envolve uma pessoa, um brasileiro muito conhecido, um jogador, e ele foi condenado pela justiça italiana em primeira instância. É bom ressaltar que cabe recurso, mas ele já foi condenado. Então eu não estou falando aqui, eu não estou especulando, eu não estou falando mal de uma pessoa, eu estou falando de uma pessoa que foi condenada já em primeira instância por estupro coletivo. Ele e mais 5 homens estupraram uma moça, a moça deu queixa, e a polícia italiana, ela grampeou, né, o celular dessas pessoas e alguns áudios foram vazados e isso gerou uma repercussão muito negativa para ele, embora ele ache que está sendo perseguido, mas gera também muita discussão. E eu acho que a gente precisa falar sobre isso, porque às vezes, pessoal, eu acho que tem gente que não entende direito quando você fala sobre estupro. Essa semana eu postei uma mensagem no meu Instagram e tiveram alguns comentários que eu achei interessante. Eu até respondi um ou outro, não vou apagar, mas a impressão que eu tenho é que tem gente que ainda não entende ou finge que não entende. Então, o crime de estupro, ele é, em algumas situações, difícil até de investigar, porque envolve muitas questões. A gente sabe que tem um número altíssimo de estupro, falando agora do Brasil, mas a gente sabe que a subnotificação é ainda muito maior, porque existem dificuldades para se denunciar, como, por exemplo, quando o estupro acontece continuamente dentro da residência da vítima. E aí entram as principais vítimas, que são as mulheres e as crianças. Imaginem vocês a dificuldade que uma criança tem de denunciar uma coisa dessa, né? Muitas vezes ela comenta com um amiguinho na escola, muitas vezes ela comenta com a professora, né? Aí também vem toda aquela necessidade da sociedade se envolver e denunciar, né, para que a polícia possa investigar e a justiça possa julgar essas pessoas adequadamente. O que chamou muita atenção no caso do jogador os áudios, alguns que vazaram. Eu vou só frisar 2 deles que me deixaram, eu diria que até perplexa, mas infelizmente isso é comum. Né? Num dos áudios ele fala o seguinte: estou rindo porque não estou nem aí. Ela estava completamente bêbada. Ou seja, estuprou e coloca a culpa na vítima. Estuprou porque ela estava bêbada. E se ela estava bêbada, ele e os amigos tinham todo o direito de usar o corpo dessa mulher da forma que eles bem entendessem. Quando a lógica é inversa. Se a mulher estiver sob efeito de qualquer tipo de substância e não tiver em condições de decidir, o estupro se torna ainda mais grave. É bom que a gente abra o olho para isso. Mesmo dentro da nossa residência, não é porque eu sou casada, porque eu tenho um companheiro, que eu sou obrigada a manter uma relação sexual se eu não estou com vontade. Então, até nessas situações, é considerado estupro. É importante que nós
tenhamos em mente que denunciar faz parte do processo. É preciso arrumar um jeito. Os estupros, eles acontecem de diversas formas. Tem aquele estupro em que a mulher está em determinado lugar e é estuprada por um desconhecido. Né? A impressão que eu tenho é que é esse tipo de situação que as pessoas consideram realmente estupro. Quando é um caso desse, aonde a mulher era conhecida, ou seja, ela conhecia aquelas pessoas, não eram pessoas estranhas. Então é meio que assim, bom, ela estava bêbada, ela estava ali, ela estava à disposição. É de novo o que a gente diz constantemente, a coisificação do corpo da mulher, o machismo e uma sociedade que ainda não está devidamente preparada ou não quer respeitar e proteger suas mulheres. A outra a frase que me chamou a atenção, e eu até postei também, porque ficou na minha mente, é que ele diz o seguinte: infelizmente, tem esse movimento feminista aí. Ou seja, o problema não foi o estupro, não foi o crime que ele cometeu. O problema é que existem mulheres que estão reclamando e pedindo justiça. Então, ele se acha injustiçado, porque nós estamos reclamando. Então, há aí, pessoal, uma inversão de valor gritante. É impressionante. Então, o problema são as feministas, a gente tem que se calar para não incomodar essas pessoas. É isso que a gente quer? Né? O que é que a gente está ensinando aos nossos meninos e às nossas meninas? Então, a gente precisa, sim, falar e acabar com essa cultura do estupro aqui no Brasil, que ainda é bastante forte. Bom, em relação a atuação da polícia científica nos casos de estupro é extremamente importante. Nós temos uma série de ações que nós podemos fazer nessas situações. Como vocês já sabem, a gente precisa ser acionado para poder atuar. Então, uma vítima de estupro, a denúncia ela tem que ser formalizada para que a polícia científica atue. Né? Existem alguns questionamentos relacionados a isso. A gente está aberto a mudanças. Aí eu estou falando por mim. Mas hoje existe essa necessidade de se formalizar. Porque quando você denuncia, você formaliza, você permite que o caso seja investigado. E é assim que funciona hoje. Bom, a vítima, ela é encaminhada ao Instituto de Medicina Legal. Aqui em Pernambuco, nós temos hoje 12 unidades do Instituto de Medicina Legal que podem fazer essa perícia relacionada a estupro, que consiste numa avaliação que o médico legista vai fazer também para caracterizar a questão do estupro. E existem vários vestígios que ele vai observar, né, baseado também na fala da vítima, no que ela vai contar. Ela vai dizer como é que acontece, como foi que aconteceu, e o médico vai buscar vestígios para caracterizar esse crime e essa violência. Havendo condições, também são coletadas durante essa perícia amostras biológicas para análise de DNA. Então, o médico caracteriza, diz se houve ou não o estupro baseado nas observações que ele vai fazer, que ele vai ver no corpo da vítima, e se ele entender necessário, ele coleta amostras biológicas que vão ser destinadas ao Instituto aqui em Pernambuco, o Instituto de Genética Forense, aonde vai se traçar o perfil de DNA dessas amostras biológicas que normalmente são coletadas no corpo da vítima ou no local do crime, que pode ser um veículo, pode ser uma casa, pode ser um quarto, pode ser sei lá,
algum lugar aí que vocês possam imaginar essas situações de estupro. É importante fazer a perícia? Eu não tenho dúvidas disso. A mulher é obrigada a denunciar? Não, ela não é, tá? Mas é importante que ela denuncie. É importante porque se desencadeia uma investigação e isso pode levar o criminoso à prisão e tirar ele de circulação, né? Se não for feito todos os procedimentos, a palavra da vítima ela é muito importante e a gente luta para que isso se mantenha, né? Mas a gente também não pode deixar de usar a ferramenta que a gente tem, que está posta, que é a perícia médico-legal e a perícia criminal. Por quê? Porque em 100% dos casos, os acusados, eles negam que cometeram o crime. E aí é importante, tendo uma prova material, a versão dele cai por terra. E é isso que a gente precisa estimular aqui no Brasil. O uso mais intenso das provas materiais para que a gente possa apresentar à justiça provas robustas de determinados crimes. Então, pessoal, para a gente finalizar, eu quero reforçar aqui a necessidade de se fazer a denúncia. Quero reforçar a importância da atuação da polícia científica nesses crimes, né? Nós temos provas materiais robustas e que conseguem identificar, sem sombra de dúvida, esses agressores. E quero, por fim, registrar aqui o meu repúdio ao brasileiro que foi condenado, aos amigos dele e a todas aquelas pessoas que, de alguma forma, tentam justificar um ato tão pavoroso quanto esse. Estupro é crime.